Oi, gente, tudo bem? Então, vou trabalhar com vocês aqui hoje, né, um material que ele serve, né, vai servir de apoio para os meus estudantes de doutorado, mas também, certo? Também eu vou aproveitar o embalo, né, já que eu estou aí com as disciplinas de Física Computacional 1 e 2 e Método Numérico da pós-graduação, eu vou aproveitar o embalo e vou disponibilizar esse vídeo também no contexto do que a gente estudou em Física Computacional 2, né? E também métodos numéricos da pós-graduação, tá bom? Então, qual é o problema? O problema aqui é o seguinte, certo? Eu quero resolver a equação diferencial de uma maneira mais eficiente, certo? Quero pegar um problema de onde eu tenho um sistema de equações diferenciais um pouquinho mais pesado e quero atacar esse problema com uma outra abordagem distinta daquelas abordagens tradicionais que a gente estudou em Física Computacional 2 e que são aí corriqueiras do dia a dia de quem faz cálculo numérico. Então vamos lá, qual é o problema? Vamos lá. Primeiro, se você é um cara de Física Computacional que ainda não viu mecânica quântica e se assustar com esse hamiltoniano aqui, não abandone o vídeo não, certo? Isso aqui é um hamiltoniano, que basicamente é uma equação da mecânica quântica e também tem na mecânica clássica, mas que ele representa o termo de energia potencial. Isso aqui são tipos de energias de interação. E aqui tem um termo cinético. Então, basicamente, ele concatena energias de interação, tipo energia potencial e energia cinética, tá bom? Então, isso é um problema de dois elétrons em uma cadeia, tipo como se fosse um polímero. Dois elétrons, só dois elétrons livres. Um elétron tem um spin para cima, outro tem um spin para baixo. Tá bom? Isso é um problema corriqueiro aqui em diversos temas aqui do Instituto de Física. Né? Vários professores, eu, o professor Vander Arlen, o professor Marcelo Lira e outros colegas aí trabalharam ou trabalham nesse tipo de tema. Tá bom, gente? Então, estou trazendo esse tema porque está dentro do escopo aí da nossa pesquisa e também serve como um exemplo muito rico de aplicação aí de solução numérica de equações diferenciais. Então, você tem um problema de dois elétrons numa cadeia. Aí tem o hamiltoniano dele é o quê? A interação desses elétrons com a cadeia, a energia on-site de cada elétron. A dinâmica dele na cadeia, dele poder ter um jump para sítios vizinhos, isso tem a ver com o overlap dos orbitais vizinhos de cada dentro do polímero, e tem o termo de você botar os dois elétrons para interagir, né? Quando os dois elétrons duplo ocupam um dado orbital, como eles têm spin opostos, isso pode acontecer, aí você tem um custo de eletrônico, tem um custo colombiano. Então isso aqui é um termo de interação tipo de Coulomb, tá bom? Beleza, então é isso. Interação com a rede, interação cinética, é um termo cinético devido ao overlap de orbitais, e interação entre os elétrons. Não entendeu 100% cada termo? Não tem problema. Você tem apenas que acreditar que a equação mestre da dinâmica desses elétrons, que é a equação de Schrödinger de tempo, você pode resolver. Só decidir isso. Então, como é que é a ideia? Eu construo um estado desse sistema dessa forma. O que é isso aqui? Isso aqui é o estado do sistema. Isso aqui são os orbitais, são uma base de pseudo-orbitais. Na verdade, isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma base de ocupação de orbital. Isso aqui eu estou dizendo o seguinte, isso aqui é um elétron está no sítio N, no orbital N, e o outro está no sítio M, tá bom? É isso que quer dizer. Então não é bem orbital, isso é uma combinação, são os produtos diretos de orbitais. Então, e esse cara aqui é a amplitude da função de onda nessa configuração, ou seja, qual é a amplitude da função de onda, né? Associada a encontrar um elétron no sítio N, no orbital N, e outro elétron no orbital M. Então é como se fosse um sistema de N ao quadrado níveis. Tá bom, gente? Porque no final das contas você tem N ao quadrado configurações, onde N ao quadrado, esse N é o tamanho do polímero. Tá bom? Então é isso. Então você vai ter esse cara aqui, ele tem a descrição do seu estado, se o seu polímero tem tamanho N grandão, a descrição do seu estado depende de N ao quadrado termos, que são essas possíveis combinações aqui. Bota um elétron no sítio 1, outro no sítio 2, sítio 3, sítio 4, assim vai, combina todo mundo. Essas combinações é N ao quadrado, tá bom? Então qual é a equação que é dinâmica? Essa equação é a equação de Schrödinger dependente do tempo. Essa é a equação que vai reger a dinâmica do problema, tá bom? Então, você pode não ter visto essa equação com detalhe, mas você sabe que mais ou menos que essa equação existe e qual é a interpretação física dela. Ela vai dar para você aí a dinâmica de como esse estado evolui no tempo. Então, se você pegar este hamiltoniano aqui, se você pegar este hamiltoniano aqui, substituir aqui, nessa equação aqui, fiz alguma bobagem aqui, desculpa, gente, perdão, viu? Desculpa. Se você pegar esse hamiltoniano aqui,
e substituir este hamiltoniano nesta equação, você consegue deduzir a equação 3. Aí você que não fez mecânica quântica não sabe, mas não tem problema. Acredite que está certo e que isso é possível ser feito. E vamos agora chegar na equação mestre do problema, que é essa daqui. O que é isso? Isso é um sistema de equações. Eu tenho n ao quadrado, onde n é um n grandão, é o tamanho do polígono do material, n ao quadrado equações iguais a essa 3 aqui. Então isso é um grande sistema de equações. Tá bom? Onde eu tenho que a evolução dessa amplitude da função de onda associada com as posições nm, ela depende desses quatro termos aqui e do termo diagonal. Tá bom? Então, essa é a equação, o sistema de equações que rege a dinâmica destes dois elétrons. Como resolver ele? Dá para resolver usando o Range-Kutta. Você pega lá o que a gente estudou de física computacional e diz, vou lá selecionar um daqueles vídeos que o professor Fidelis me ensinou, né? E vou pegar. Tem um Range-Kutta de quarta ordem, tem um método de Adams, né? Você pode pegar o Adams de segunda ordem, que a gente fez o programa, ou você pode pegar o Adams de quarta ordem, que a gente discutiu naquele podcast lá, que eu gravei lá no Instagram, no WhatsApp, né? Que eu gravei lá para vocês os áudios e falei do método de Adams de quarta ordem. Ou você pode fazer esse esquemazinho aqui que eu vou explicar para vocês, que é mais eficiente. Tá? Então vamos lá, vamos pegar essa equação aqui, vamos tratar ela formalmente. Observe que eu tenho aqui um termo que é o hamiltoniano multiplicado por esse estado. Esqueça que é o hamiltoniano estado, esqueça isso e reescreva essa equação 2 dessa maneira aqui. Passe o que tem estado para o lado esquerdo, o que não tem para o lado direito. Tá bom? Integre isso aqui dá um logaritmo, você multiplicar exponencial, aí você chega nessa expressão aqui, equação 4. Ou seja, o estado num dado tempo ΔT lá na frente, ele depende do estado no tempo zero e depende de um termo de evolução, que é chamado operador de evolução temporal. Esse operador, é fácil você integrando isso aqui, você chega, esse operador tem essa cara aqui, ele é um operador exponencial. Aqui, tá bom? Que você pode expandir essa exponencial e truncar essa expansão de Taylor num dado ponto n0. Esse n0 é um número grandão. Tá bom? Então, eu vou pegar essa equação 4 aqui, esse final dessa equação 4 aqui, e vou pegar essa expansão aqui e vou aplicar aqui. Então, no final das contas, para você encontrar o estado no tempo ΔT, né, você precisa pegar essa expansão e multiplicar ela pelo estado no tempo t0. Aí, o que é que você tem aqui dentro? Vamos olhar isso com mais cuidado aqui, vamos ampliar. O que é que você tem aqui dentro? Você tem aqui dentro, basicamente, umas constantes e tem potências do hamiltoniano. Tá aqui? Potências do hamiltoniano. É o que você tem aqui. Então, você vai precisar multiplicar. Tem umas constantezinhas, potências do hamiltoniano, vezes o estado zero. Então, você precisa basicamente pegar H1 vezes o estado zero, H ao quadrado, H ao cubo, assim vai. Então, vamos calcular H1. Quem é H1? H1 aplicado no estado zero, eu estou chamando de um dado psi1 aqui, ou seja, é uma aplicação. Que aí você pode expandir também dessa forma aqui. Tá bom? Do mesmo jeito que você expandiu o φ usando aquela base nm, você expande também esse φ1. Tá bom? Quem é essas constantes aqui? Essas constantes aqui, basicamente, é o lado direito dessa equação aqui. Por quê? Porque esse lado direito vem da aplicação do hamiltoniano num dado estado φ. Entendeu? Então, esse A1 aqui, ele é basicamente o lado direito da equação. Aí pronto, então eu calculei o primeiro produto. Como é que eu calculo o segundo? O segundo você vem aqui e quebra ele assim. H2 é igual a H vezes H. Quem é isso aqui? Isso aqui é o cabo que você acabou de calcular, é aquele psi1. Então, é você aplicar o H no psi1. Isso vai dar um ANM2, que vai ser ligado à segunda aplicação do H, aplicar o H duas vezes. Aí é só você lembrar que esse cara aqui também é um cara, é isso aqui, e usar essa mesma expressão aqui, equação 7. Então vai dar basicamente isso aqui. Tá bom? Opa, cadê? Né? Entendeu aqui? Observe, deixa eu explicar para vocês. Quando eu vou fazer, observe, veja que eu tenho que o H2 é o H aplicado ao psi1, tá vendo aqui? Aí quem é o psi1? O psi1 é esse cara aqui. Então, se eu apliquei H nesse cara, que é definido por isso,
e deu essa expressão 7 aqui com o C, se eu fizer a mesma coisa, eu vou só trocar o C pelo A1. Entendeu? Aí se eu fizer agora para o H3, só trocar o C pelo A2 e assim vai. Então, recursivamente, essa relação para o A aplicado L vezes, o H aplicado L vezes, é basicamente isso aqui. É uma relaçãozinha recursiva, onde você, dado o A1, você calcula o A2. Pega o A2, bota desse lado de cá, calcula o A3 e assim vai. Então você vai calcular recursivamente esses A's, essas quantidades A's, e depois só vai somá-las usando aquela expansão. Aí lembrando que o A0, né, você vai incluir o zero aqui no somatório. O A0 é o primeiro A, que é o próprio C, que é a própria função de onda lá no tempo zero. Tá bom? Então pronto, então é usar essa relaçãozinha recursiva aqui. Depois que você calcular todas as diversas aplicações do Hamiltoniano no estado, você acumula elas através dessa equação. Tá bom, gente? Compreenderam aí? Então esse método de Taylor, vamos chamar ele assim, ele é bem interessante, porque você não precisa discretizar tanto. Esse delta T que a gente colocou aí não vai ser um delta T tão gigantesco, viu? Então eu vou mostrar para vocês aqui o programa, né? Para vocês aqui darem uma olhadinha. Então vamos lá, né? Então, o sistema de equações, né? Eu preciso de quê? Vamos lembrar aqui que eu preciso. Eu preciso de variáveis com índice nm para as funções de onda. Preciso de energias diagonais, que é esse epsilon. E preciso desses A, pelo menos 2A, né? Pelo menos um cara para ser o AL e outro cara para ser o AL menos 1, tá bom? E obviamente são quantidades que têm dois índices, um N e um índice N. Então, esse cara daqui vai ser o C de N, C de NM, tá bom? Esse cara aqui vai fazer as vias do A de L menos 1, né? Beleza? E esse outro cara aqui, que é o A... Opa, perdão, ao contrário, né? O A1 vai fazer o A de L e o A0 o A de L menos 1, tá bom? Esse cara aqui é o epsilon, né? Que é a diagonal. É o epsilon. Tá bom? Né? E aí tem umas outras constantezinhas que eu sempre uso. Duas constantezinhas reais. T, DT, TM, U, que é tudo coisa que eu vou usar. O U é a interação colombiana. Esse del é para a gente calcular aquela delta. Veja que tem uma delta aqui no meio das equações. Né? Tem uma delta aqui, né? A gente calcular aquela delta ali. Eu vou usar aquela variável del. Né? Eu uso umas constantezinhas complexas, que a gente sempre vai usar elas para alguma operação no meio, para simplificar as operações. O IC é o I complexo, e eu vou precisar desse pequeno vetorzinho complexo para guardar essas constantes aqui. Ó. Essas constantes aqui. Ó. I dt sobre H cortado elevado a L dividido por L fatorial. Tá bom? Lembrando que H cortado, nessas equações, eu posso fazer igual a 1. Certo? É uma constante. Então, o menos I delta T elevado a L sobre L fatorial, eu vou guardar nesse vetorzinho const. Tá bom? Beleza, vamos lá, vamos começar. Um material com tamanho 200, vou truncar aquela minha série em 10 somatórios, certo? Ou seja, essa série aqui, eu vou truncar ela no L0 igual a 10. É uma aproximação ruim, mas também não é tão ruim, certo? Mas é isso. Aí o ΔT eu vou botar 0.05. Se você lembra do Range-Kutta, você vai ver que você vai lembrar que é praticamente impossível fazer isso com o Range-Kutta com ΔT igual a 0.05, tá bom? O tempo máximo eu vou botar 50, o I complexo está definido, o U igual a 0. Aí vamos lá definir aquela constante. Eu tenho aquela constante, eu criei uma rotinazinha aqui, eu defino a primeira constante aqui como sendo I ΔT, menos I ΔT, né? O I já estou definindo como menos I aqui, ó. É menos I, tá bom? Beleza? Já estou definindo como menos I. Então isso aqui é o primeiro termo, é menos I delta T. Aí o que é que eu faço? Eu faço um loop, onde eu faço recursivamente aqui o cálculo do menos I delta T elevado a L. Recursivamente. Em L é igual a I delta T vezes o antigo. Aí com isso eu guardo todos os caras aqui. Com isso aqui eu estou calculando basicamente menos I, né, barra delta T elevado a L. Basicamente isso que eu estou fazendo. E aqui eu estou dividindo ele pelo fatorial. Ó. Então, o primeiro fatorial é 1 e o outro é 2 vezes ele. Pronto. Ele fica recursivo e aqui eu estou fazendo basicamente, estou fazendo esse cálculo aqui. Dividido por L fatorial. Tá bom? Pronto. Então, calculei aquelas constantezinhas lá. Vamos lá, abro um arquivo, zero todas aquelas matrizes. Condição inicial. Todo mundo está zero. Condição inicial. O meio da cadeia eu vou botar um sodiano é 1 lá dentro. Ou seja,
Todo mundo está zerado e os dois elétrons estão no meio da cadeia, no meio do polímetro, tá bom? Como no tempo zero, né? O A0 tem que ser, lembra, né? Lembra que você tem que fazer aquela condição, né? Lembra que eu tinha o A, né? O A elevado, o A elevado a zero, né? Lembra? Lembra que eu fiz isso lá numa coisa? Ele é igual a C índice M, assim? Então eu vou definir inicialmente o A0 da mesma forma que eu defino o CM, tá bom? Bom, então vamos começar. O que é que eu vou fazer? Bem, é uma somatória em L, né? Então se é uma somatória em L tem que ter um loop em L, tá bom? Então, faça um somatório em L aqui, somatório em L. Aí a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que calcular a primeira aplicação do Hamiltoniano. O que é a primeira aplicação do Hamiltoniano? É o cara aplicar essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui. Essa fórmula aqui, tá bom? Né? Ou esta fórmula aqui para L igual a 1. Tá bom? Né? No caso aqui, L igual a 0, né? Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? Aí, ó, pega o quê? Esse cara aqui é menos aqueles 4 termos. Essa primeira termo aqui, ó, menos. Esse termo está igual a 1, tá bom? Beleza? Tá aqui. E aqui eu vou fazer aquele cálculo da delta. Eu crio essa variável delta que eu digo que ela é 0. Quando o i for igual a j, aí você cai, o n igual a m. Esse delta tem que ser 1. Aí só no i igual a j essa variável recebe o valor 1, tá bom? Aí eu crio uma variável R1, que é basicamente, essa variável R1 é u vezes delta mais εi mais εj, que é basicamente isso aqui, ó, esse parênteses aqui, tá bom? E multiplico ele por quem? Pela variável, o termo diagonal. Multiplico ele pelo termo diagonal. Aí agora o A1 é igual a o termo contendo aqueles 4 primeiro e o termo contendo diagonal. Pronto. Calculei o A1. O que é que eu vou fazer agora? Acumulo o A1 lá naquele soma. A função de onda recebe a função de onda mais a constante relacionada com o dado L que eu estou, vezes o A1, que é a aplicação primeira do Hamiltoniano no estado zero. Agora, uma vez que eu faço isso, eu ressubstituo. Eu digo, olha, o A0, que antes era a função de onda, recebe agora quem? A primeira aplicação. Por quê? Porque eu vou voltar e vou recalcular a mesma coisa lá em cima, para calcular a segunda aplicação. Aí chegou aqui, ó, acabou o loop do L. Volto para onde? Volto para cá. Calculo de novo. Para o próximo L, que é o quê? A segunda aplicação do Hamiltoniano. Pronto. Aí recursivamente está feito. Terminou o loop em L, eu fiz todos os produtos do Hamiltoniano recursivamente e calculei aquele somatório, calculei a função de onda no tempo ΔT. O que é que eu faço para ficar recursivo? Eu digo que o A0 recebe a nova função de onda. Aí, pô, bato no loop lá embaixo do loop do tempo, ó, e aí volto para cá, para o próximo tempo. Aí vou de novo fazer o loop de novo. E assim fica recursivo. Entendeu? Pronto. Então acabou o programa. Aí para checar se está dando certo, eu faço aquele esquema de calcular a norma, né? Aí eu faço eu criei um contador I10. Aí eu digo, quando esse contador for maior que 10, eu vou entrar aqui nesse condicional e vou calcular a norma da função de onda para ver se a norma dá 1. Aí faço um loop aqui, ó, e calculo a norma. Quem é a norma? É o módulo da função de onda ao quadrado acumulado na variável R1. E aí escrevo 1 menos R1. Isso é 1 menos a norma ao quadrado. Isso tem que dar 0, né? Pronto, acabou o programa. Fecha o loop do tempo, fecha o loop. Pronto, só isso. Aí vamos rapidinho, para não ficar muito longo, vamos executar o programa. Vamos executar o bicho, certo? Né? Opa. Vamos executar o programa, para a gente poder ver se está certo. Vai demorar um pouquinho para resolver, porque, querendo ou não, é um sistema com n ao quadrado equações, o n é 200, então são 200 equações, 200 ao quadraado equações. É equação demais, né? Entendeu? Mas, se você for comparar com o Range-Kutta, você não conseguiria resolver esse problema com a discretização de 0.05. Mas quem já trabalhou com o Range-Kutta sabe que não dá nem pro cheiro. Aqui você iria ter que usar uma discretização da ordem de 10 a menos 3, por aí. 5 vezes 10 a menos 3. Para começar, né? Tá bom? Então vamos ver se ele já... Não acabou ainda não. Então tá rodando lá, certo? Então essa é uma das vantagens. Por que esse método acaba sendo mais interessante? Porque você tem mais ordem aqui, né? Você tem um somatório que vai até uma ordem maior em ΔT. Então essa ordem que você soma aqui, esse N0, onde você trunca, acaba sendo como se fosse aproximadamente um termo de alta ordem aqui na aproximação, entendeu? Então é por isso que ele é mais... Pronto, terminou. Então o arquivo que ele gerou foi esse arquivo aqui. Vamos dar uma olhadinha nele. Ó,
Pronto. Olha aí quanto é que deu. Não deu 0, mas deu 10 a menos 6, 10 a menos 7. Que quem trabalha comigo, quem já fez cálculo de sistemas de N níveis ou 2 níveis, lembra que a gente fez no curso de Física Computacional 2, sabe que essa é um estágio aí de precisão razoável, né? Razoável. Então a gente sabe que é mais ou menos isso que a gente procura. Na verdade, um pouquinho menor do que isso, mas já está um nível razoável de precisão, né? E com uma discretização consideravelmente grande. Você, se fosse no range curta, esse ΔT aqui ia ser 10 a menos 3. Aí você iria integrar as 200 ao quadrado equações, de 0 até o tempo máximo, com a discretização de 10 a menos 3. Você ia fazer bem mais passos e ia ficar bem mais lento, entendeu? Então essa é a vantagem. Qual é a desvantagem desse método? A desvantagem desse método é que ele só vale para equações que tenham esse tipo de comportamento aqui, que seja facilmente escritas, assim, esse produto do hamiltoniano pelo estado tem essa relação recursiva bonitinha aqui, ou uma relação fácil, e não tem a termo não linear. Quando tem termo não linear, você tem que fazer algumas adaptações. Então, para equações lineares desse tipo, esse método funciona bem e com uma precisão considerável. Por exemplo, se você colocar um termo de campo elétrico aqui na diagonal, que é um problema também muito interessante, se você botar um campo elétrico interagindo com os elétricos, você vai ter aqui na diagonal um termo somado, um termo potencial, que é o trabalho da força elétrica. E é um termo grande, um termo intenso. E esse trabalho desse termo é difícil de integrar, com o range curta principalmente. E esse método integra bem. Então ele tem várias potencialidades aí, entendeu, gente? Pronto, é isso. Então, o que é que eu quero de vocês? O pessoal de Física Computacional 2, né? Esse assunto, apesar da gente já ter meio que fechado essa parte de equações diferenciais, mas nunca é tarde para a gente, né, apresentar mais alguma coisa e voltar para esse conteúdo. Então, eu quero que, que os alunos de Física Computacional 2 se interessem aí de fazer esse programa desse método da expansão de teoria do operador da velocidade temporal, certo? Não vai ser obrigatório, mas quem fizer, principalmente aqueles que trabalham comigo, quem fizer terá uma nota, um bônus, uma nota extra aí, tá bom? Mas quem não quiser fazer, esse não é obrigatório, que já seria uma coisa um pouquinho mais avançada, né? E o pessoal da disciplina de pós-graduação tem que fazer esse programa. Tá bom, gente? Valeu. Muito obrigado. Um abraço para vocês. Tudo de bom.